E aí, salve senhores, um salve a todos os praticantes de NoFap espalhados pelo Brasil e pelo mundo todo, um salve aos 2%. Esse é o nosso episódio de número 111. Eu sei, esse título é aquele título que gera polêmica, muita gente clica justamente por curiosidade e outras pessoas já criam uma crítica altamente automática. Ah, esse cara vai ensinar como pegar mulher, esse cara vai falar como ter persuasão, esse cara vai falar sobre magnetismo pessoal, lei da atração e tudo mais. Mas fica nesse vídeo, porque eu vou trazer um novo conceito para você, diferente do que qualquer outro guru já ensinou para você dentro da internet sobre como você ter um poder de atração do polo masculino atraindo o polo feminino, e você vai entender coisas que ninguém jamais te ensinou. Da onde que veio essa ideia aqui de eu gravar esse vídeo? Veio de uma conversa com um de nossos seguidores que segue tanto aqui o nosso canal no YouTube, inclusive se você não é um inscrito e você gosta desse tipo de assunto, NoFap, retenção seminal, mentalidade, mudança de paradigma, mudança de comportamento, se inscreva aqui nesse canal, e você que já chegou aqui já deixa o seu like e comente aqui embaixo 2% e coloque o seu check-in aqui na lista de presença para eu saber que você passou nesse vídeo. Então esse cara que nos segue aqui, também nos segue no Instagram, me abordou lá no Instagram dizendo: Crispim, você tem algum curso que ensine como ter um poder de atração, como conquistar mulheres, como perder a vergonha de falar com uma mulher, como conseguir reconquistar a minha ex? Foi basicamente essa conversa. Na hora eu dei risada, mas depois eu pensei com um pouco mais de profundidade, com calma, porque automaticamente é isso que passa na mente masculina. Conquistar mulheres, perpetuar espécie, aumentar a descendência, copular. Isso é algo normal, isso foi algo que Deus colocou dentro de todo homem. Então, a princípio eu dei risada, mas depois eu lembrei, é algo natural de todo homem. Todo homem quer ter relação sexual, e para isso muitas vezes ele sabe que vai precisar do poder de atração. Mas qual que foi a minha resposta para ele? Eu disse: não, cara, eu não tenho nenhum curso. Ele respondeu embaixo: pô, Crispim, você precisaria criar um curso porque você tem um conhecimento muito grande e vai nos ajudar com relação a isso. Aí eu disse: cara, o porquê que eu não criei nenhum curso ensinando sobre isso, sobre atração de mulheres, sobre como atrair o polo feminino? Justamente porque na minha cabeça é algo muito simples. E se é algo muito simples, existe apenas uma única chave para fazer com que isso aconteça. Então assim, para que eu gravaria um vídeo ou um curso de 6 horas, 7 horas, 8 horas de duração, sendo que uma única questão, uma única chave sendo virada, qualquer homem na face dessa terra consegue gerar o poder da lei da atração, consegue atrair a mulher que quiser e consegue muitas vezes até mesmo fazer com que aquela mulher que você tanto gostava, que hoje você não conversa mais, voltar a te mandar mensagem simplesmente pelo poder da energia sexual e a energia seminal. Pronto, criei uma grande polêmica aqui agora. Crispim, você está dizendo então que a energia sexual, a energia seminal pode fazer com que uma mulher que antes não me dava bola passar a me enxergar como algo valorizado e me mandar mensagem simplesmente desesperada? Sim, isso é possível. E eu vou explicar para você tudo isso dentro de um contexto, o porquê que hoje a maioria dos homens estão repelindo as mulheres ao invés de gerar o efeito contrário, que é o poder da atração. Repelir mulher significa que um ímã, ele está no mesmo magnetismo que o outro, já percebeu? O ímã, se você pega o positivo com o negativo, ele faz isso aqui, ó. Mas se você vira o ímã e ele está no mesmo polo, ele vai fazer isso aqui, ó, repelir. E hoje o que está acontecendo é que as pessoas estão se tornando repelentes. Os homens estão repelindo mulheres. Por que, Crispim? Porque o homem que tem a energia masculina, ele está ficando no polo feminino, a energia feminina. E as mulheres estão se tornando masculinizadas. Quando esse polo simplesmente se inverte, o homem vira o bobão, aquele que clama por atenção, aquele que implora por uma mensagem, e a mulher fica no trono como uma rainha, sugando a atenção e drenando essa energia do cara. É isso que tem acontecido com a maioria das pessoas. Crispim, isso se deve ao quê? Isso simplesmente se deve ao homem estar no polo feminino justamente por conta da pornografia e da masturbação seguida da ejaculação. Quando você drena essa energia poderosa que te tira do trono de rei e te coloca como um súdito, automaticamente você vai ser
pisoteado pelas mulheres. Hoje eu quero ensinar então esse conceito de que a retenção seminal vai gerar o poder da atração. Você pode ser um cara feio, já vou dizer sinceramente, um cara feio como eu. Você pode ser um cara feio, mas se você tiver a energia sexual extremamente alta, você consegue ser um cara interessante. Aí talvez você vai vir com aquele papo dizendo, não, Crispim, hoje o segredo para conquistar mulher é você ter grana. Tá, eu sei que você muitas vezes já ouviu esse tipo de conceito e em parte até concordo com você, mas meu irmão, quer ver uma prova de que isso não é uma verdade absoluta? Vai num evento festivo da sua cidade onde está lotado de pessoas. Um rodeio, um carnaval, uma virada de ano, uma festa, uma balada. E você vai perceber que muitas vezes você vai se deparar com um cara extremamente feio, que só a natureza para aceitar a criatura. E aí de repente você olha do lado uma mulher extremamente bonita, gata, chamativa, extremamente feminina do lado desse cara. E aí você diz, não é possível, esse cara deve ter dinheiro. E não, o cara não tem aonde cair morto, não tem uma arruela no bolso. Mas você vai perceber o cara é um cara descolado, o cara é um cara que emana uma energia boa e automaticamente a energia boa está relacionada com a energia sexual. É um cara viril, é um cara que vai pra cima, é um cara que fala bem, é um cara que tem uma boa desenvoltura. Tudo isso está relacionado e é fruto da energia sexual. Então, esse conceito que eu quero ensinar para vocês aqui é para a vida de vocês. Talvez você diz, Crispim, eu já tenho minha esposa, já tenho minha namorada. Isso aqui vai ajudar você a se posicionar perto dela, para que nunca corra o risco dela te comparar com um outro cara que talvez esteja chamando a atenção dela. Porque uma mulher, antes dela atrair, ela vai fazer um julgamento muito rápido. Ela vai pegar você e vai comparar você com um outro cara. Se o outro cara tiver num diferencial muito grande de você, ela nem vai calcular esse risco. Ela vai dizer, vale a pena. E ela simplesmente vai pro outro cara. Se quando a mulher te comparar, ela perceber que você está no mesmo nível com o cara, ou até mesmo você está acima, ela coloca em risco e ela diz, cara, não vale a pena. O cara que eu tô do meu lado, o meu parceiro, a energia dele, esse é um cara que eu nunca vou conseguir encontrar na vida, então eu valorizo ele. É aí que a mulher se torna extremamente feminina e valoriza o cara. Aí talvez você diz, Crispim, eu nem ligo pra esse papo porque eu nem quero ter mulher. Não tem problema também, assista esse vídeo aqui, porque ele vai ser extremamente importante e poderoso, e é esse conceito que eu vou ensinar pra vocês aqui hoje então. Porque você pode ser magnético pra vida, você pode ser magnético no trabalho, você pode ser magnético na escola, na faculdade, na rua, na balada, aonde quer que você esteja, você pode ser um cara extremamente magnético. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo aqui de hoje. Então, para você entender, sempre que a gente falar de poder de atração, a gente então está falando de ímã. Um ímã. Por exemplo, uma mulher fala, eu me senti atraída por aquele cara. Essa palavra atrair já vem desse processo de algo magnético. Então tem um ímã e aqui do outro lado tem um ferro ou um outro ímã que vai gerar a atração. Então me atraiu. Então sempre que você falar, caramba, gostei daquela mulher, ela me atraiu. Aí a mulher fala, gostei daquele cara, ele me atraiu. A gente está falando de magnetismo. E quando a gente fala de magnetismo, Nikola Tesla, um grande inventor, ele falava assim, sempre que vocês forem pensar no universo, pense nele em termos de frequência, energia e vibração. Então significa que tudo tem uma frequência, uma energia e uma vibração. Então existe um campo eletromagnético em volta de cada homem, em volta de cada mulher. Eu costumo dizer que o homem e a mulher emana uma frequência vibracional num raio de 5 metros à sua volta. Então, a 5 metros à sua volta, quem chegar dentro desse raio eletromagnético vai sentir a sua presença. O que algumas pessoas chamam de aura, alguns cristãos chamam de Espírito Santo, outras pessoas vão chamar de o poder do subconsciente em ação. Enfim, você entenda como quiser. Mas existe então um campo eletromagnético. E a retenção seminal, que é não assistir pornografia, não se masturbar e não ejacular sem propósito, vai fazer com que essa frequência aumente e você gere um campo de atração. E hoje eu quero compartilhar com vocês então 5 conceitos que acontecem com qualquer homem na face dessa terra, sendo bonito, feio, sendo gordo, magro, sendo rico, pobre, sendo qualquer tipo, você consegue ser um cara extremamente interessante e até mesmo fazer com que ela te mande mensagem. Primeiro ponto, dentro do sêmen está a força do domínio do homem. O dia que você entender isso aqui, tudo muda na sua vida, tudo. Por que, Crispim, tudo muda na minha vida o dia que eu entender que dentro do sêmen está a força do domínio do homem?
Porque você vai entender que você vai se tornar um cara forte, viril, robusto, territorialista, cheio de persuasão, cheio de testosterona, justamente quando o teu sêmen está dentro de você e você não ejacula, não desperdiça. Talvez você que nunca praticou NoFap de forma consciente, talvez você já tenha ficado aí 7 dias sem se masturbar e você percebe que os níveis de energia, de estado cognitivo, de vibração, de testosterona, de autoconfiança simplesmente aumenta automaticamente. E você que pratica NoFap e retenção seminal já sabe com mais propriedade do que eu estou falando. Sempre que você está em retenção, você sai de um cara vergonhoso e tímido para um cara extremamente confiante. Porque no sêmen está o check-up da sua célula, do seu DNA, de todas as vitaminas e de todos os nutrientes que simplesmente faz você se tornar um cara extremamente perfeito, com autoconfiança, com poder de desinibição, que é a perda da vergonha de se expor ao público, de falar em público, justamente quando você está com esse processo de retenção. Então, antes de falar de mulher, nós precisamos falar de energia, e energia masculina começa aqui, no que você está desperdiçando. Então, antes da gente falar do polo feminino, a gente precisa entender como que funciona o polo masculino. E se eu posso dizer para você que a bateria que conecta, que te dá energia no polo masculino é o teu sêmen. Não é à toa que as indústrias batem muito forte nisso, jogando um monte de tipo de erotização, de soft porn, pornografia disfarçada, um monte de conteúdo erótico, de um açougue a céu aberto quando você anda pela cidade, pelas ruas da sua cidade, as mulheres todas seminuas, músicas que insinuam a erotização. Por quê? Porque isso vai fazer com que você tenha a vontade de drenar a sua energia sexual pela pornografia e pela masturbação. Porque aí o que acontece? O poder e a força de domínio do homem simplesmente cai. Depois que você goza, irmão, o que acontece com você? Sono, cansaço, dor de cabeça, você não quer saber de mais nada, você não quer problema. Pode um ladrão invadir sua casa, você vai dizer, cara, ali tá o dinheiro, pega aquilo lá, pega lá, abre lá, pega uma cerveja, só não enche o meu saco, porque você tá sem energia. Agora, quando você está em retenção, cara, você se torna um leão. Voraz. É o famoso quando a carne cai no prato do canibal, do carnívoro. É quando você está em retenção. Então a produção do sêmen consome nutrientes essenciais como zinco, magnésio, B12 e todas as vitaminas. Então dentro do teu sêmen está essa bateria de energia. Ejacular demais cria um ciclo de esgotamento físico e mental. Então sempre que você ejacular, meu irmão, é automático. Tanto que vocês que são casados, vocês que têm uma efetividade na relação sexual, uma relação sexual contínua, vocês podem comprovar, depois que você ejacula, simplesmente perde o brilho, perde o tesão e você fica cansado. Então, quando o homem retém, os níveis hormonais ficam extremamente elevados. Estabilidade hormonal, postura mais firme, mente mais focada. O domínio começa por dentro, a energia acumulada vira um comportamento dominante. Cansado de ler comentários aqui extraordinários nos nossos vídeos de pessoas dizendo, Crispim, eu estou há 7 dias e cara, que energia é essa? Por que eu nunca descobri essa prática antes? Cara, estou me sentindo mais confiante, passei na entrevista de emprego e não sei o que, a minha esposa está percebendo a mudança, outro vai dizer, cara, os meus filhos estão me notando com mais facilidade, ou as pessoas na rua estão me vendo totalmente diferente. Então perceba que a energia sexual é a energia que permeia a desenvoltura masculina. Tudo que se relaciona a desenvolvimento pessoal tem como base retenção seminal. É por isso que muitos gurus vão ensinar para vocês como chegar em mulheres, como perder a vergonha de fazer isso, como perder a vergonha de fazer aquilo, se expor ao público, fazer isso, fazer aquilo. Só que na realidade, eu vou ser bem sincero para você, se você não estiver retendo sua energia sexual, esquece, você não tem a coragem. Esquece, pode tentar. Se masturba e tenta sair no público, tenta conquistar alguém, tenta ser magnético. É em vão. Por quê? Porque você perdeu a força da energia, a força da atração. Aí acontece o imã ao contrário. Repele. Isso dentro da física quântica é chamado de efeito Zenon. Você começa a repelir as pessoas ao invés de aproximá-las. Então esse é o primeiro ponto. Quando você ejacula, você perde essa energia, porque dentro do sêmen, então, está a força e o domínio do homem. Segundo ponto, retendo o teu sêmen, a sua energia sexual, o magnetismo fica alto. Então sempre que você retém, magnetismo alto.
Ejaculou, magnetismo baixou. Por quê? Tem algo que ninguém vê, mas todo mundo sente, que é quando você retém, esse algo explode. É uma bomba de energia. É interessante porque sempre quando eu entro na academia, a postura é totalmente diferente. É cabeça erguida, é contato visual, é cumprimentando todo mundo, é chegando olhando no olho das pessoas. Isso é magnetismo pessoal. Automaticamente as pessoas já olham diferente para você. Quem que é esse cara? É alguém famoso? É um empresário? Ele é isso, ele é aquilo, quem que é? Então fica a pergunta na cabeça das pessoas, por quê? Porque a sua postura muda. Porque você está com uma energia que é territorialista. O seu comportamento muda porque a sua energia alfa, e quando eu falo de alfa não é essas picuinha que inventaram há muito tempo, eu sei que o conceito alfa hoje está manchado também, mas é você se tornar o cara alfa, tá? As pessoas vão perceber e vão notar. Justamente porque essa energia simplesmente explode. Nas reuniões, os locais, os eventos onde você for participar, as pessoas vão olhar e vai falar, porra, esse cara é diferente, o que ele tem? Isso automaticamente gera atração de mulheres. A mulher, ela disputa pelo macho mais dominante. Isso sempre ocorreu na natureza, tanto que no reino animal você vai perceber, tem um leão ali que é o chefe do bando. As fêmeas ficam todas deitadas, loucas, para terem relação sexual com ele. E de repente aparece um leão mais novo, mais jovem, ela simplesmente olha e fala, não, primeiro você vai ter que ganhar desse cara aqui, senão a gente não vai se deitar com você. Aí ocorre a batalha dos leões, o mais velho, que é o dono do território, com o mais novo tentando disputar o território. Se ele não conseguir provar virilidade, masculinidade, testosterona alta, ele simplesmente não vai conseguir aquelas fêmeas. Aí ele vai e derrota o leão, que era o alfa ali. Ele simplesmente se torna o rei naquele momento. As fêmeas vão aos pés dele. Cara, isso é em qualquer reino animal, dos pássaros, cavalo, boi, búfalo, cachorro, tudo que você imaginar, é sempre o mais viril e o mais forte que domina. Não tem como você disputar contra isso, a menos que você entenda a chave mestra. E a chave mestra é o que eu estou ensinando para vocês. É o poder da retenção seminal. Crispim, mas qual a vantagem que eu tenho em saber disso? A vantagem que você tem em saber disso é que 98% da população estão viciados em pornografia e masturbação. E apenas 2% são os despertos e que entenderam o poder da energia sexual. Então, irmão, tá fácil. Não precisa nem competir, tá muito fácil. É só você reter a sua energia sexual e você já está acima da média. Olha que loucura. Olha que ferramenta poderosa que eu estou entregando para vocês, trazendo ao conhecimento de vocês. Então, o magnetismo é a soma da energia interna mais a atitude. Então, essa energia interna, que é a energia seminal, vai ser retida dentro de você, ela vai gerar algo chamado atitude, poder da ação, proatividade, a favor da ação. Meu irmão, você vai ter vontade de agir. Se você é um cara tímido, você vai perceber, a timidez vai desaparecer, você vai ter vontade de falar com as pessoas. Se você é um cara que tem medo de falar em público, você vai perceber, você vai ter vontade de interagir e comunicar com outras pessoas. Se você tem medo de olhar nos olhos das pessoas, você simplesmente vai gostar de fazer contato visual. Você não vai ficar assim, ó, desviando o olhar, com medo, coçando e aquele desespero, fobia social, não. Você olha nos olhos das pessoas. E aí, meu irmão, tudo bem com você? Olá, tudo bem? Você mantém contato visual, por quê? Porque não existe medo, não existe timidez mais. A energia sexual, que é a energia vital, está exalando dentro de você. Isso é extremamente poderoso. Então vai gerar a energia interna mais a atitude, que vai resultar no magnetismo pessoal. A retenção aumenta o campo invisível que as pessoas sentem. Você, talvez, obviamente não vai ver a aura, né? Como muita gente diz, o cara tá formando aura. Você muitas vezes não vai ver, mas você vai sentir, você vai falar, caramba, tem alguma coisa diferente nesse cara. Esse cara passa uma energia que confronta, até alguma coisa diferente. Se um homem percebe a energia de outro homem no estado alfa, imagine uma mulher que está no polo feminino. A hora que chega, pum, o baque da energia masculina. Ah, meu irmão, é quando o cara fede a testosterona, o cara cheira a sexo. Isso é o poder da energia sexual. Tanto que você olha no reino animal, não sei se você um dia já assistiu lá o Discovery Channel, o Animal Planet, que tinha no canal de televisão aberto lá, onde passava o reino animal. Quando mostrava o elefante no período em que ele está no ápice da testosterona, dentro da bochecha dele aqui, ó, no rosto, tem algumas glândulas que secretam o hormônio sexual, elas ficam derretendo assim, ó, o bicho fica pingando testosterona. É isso que acontece com um homem viril. Cheiro de testosterona, pinga testosterona. E todo mundo percebe. Então, testosterona alta altera o jeito de andar, de olhar e falar.
É inevitável, automático. Por isso que eu estou dizendo para vocês, ao invés de ficar comprando um monte de tipo de curso, um monte de porcaria, não, simplesmente retenha a sua energia sexual. Inclusive, se você está aqui, nesse vídeo exatamente agora, eu quero falar para vocês que nós estamos em período de Black Friday, ou seja, eu sou autor e escritor de 10 livros sobre NoFap e retenção seminal. Durante esses 5 anos de prática, eu reuni toda a minha experiência, todo o conhecimento que eu tenho, inúmeros hackers mentais, hackers físicos, biohackers para você aumentar a sua testosterona, aumentar a virilidade, técnicas para você ganhar dinheiro utilizando a energia sexual. Eu conversei com a energia da pornografia, fiz uma entrevista com ela de como ela aprisiona a mente humana e como você escapa disso, e ela revelando o ponto fraco dela e como você a vence. Vários tipos de livros, são 10 livros, e eu estou disponibilizando todos de uma única só vez para vocês até o final desse mês. Se você fosse comprar qualquer livro meu, o valor dele normal é R$20, e eu estou colocando os 10 livros para vocês por R$65. Lembrando que se você fosse comprar um livro de cada vez, você iria pagar R$200. Meu irmão, olha para você ver que privilégio. Você vai ter todo esse conhecimento que eu estou passando para vocês e muito mais, obviamente, que eu não posso falar aqui no YouTube de forma organizada e estratégica para vocês. Tem um checklist que vai do 0 aos 90 dias, te guiando todo dia, passo a passo, com milhares de insights, simplesmente para você conseguir avançar. Tudo isso por apenas R$65. Eu vou deixar fixado aí nos comentários. Crispim, eu já tenho 3, 4 livros seus. Meu irmão, mesmo assim ainda vale a pena. Por quê? Pelo valor de um único livro que você pagaria, ou melhor dizendo, pelo valor que você compraria 3 livros, que daria 2, 4, 6, R$60, por 65 você vai comprar 10 livros. Então, de 200 você vai pagar 65. Vou deixar fixado aí embaixo. Merchan, a gente não pode perder a oportunidade. É uma boa para você. Então, retendo, o magnetismo fica alta. A testosterona estável altera então seu jeito de falar, andar, a sua postura. Você se torna um cara magnético. A vibração muda. Você fica mais centrado e menos carente. Quer começar a atrair uma mulher? Você precisa aumentar a sua energia sexual, porque ela vai tirar o seu senso de carência. Se você demonstrar carência para ela, irmão, já era. Você a perdeu. Eu sinto muito lhe informar. Se você demonstrar que você está carente da energia dela, da atenção dela, da tua parceira, já era, meu irmão. Perdeu o posto. Se você sai do trono de rei, é ela que senta. Aí já era. Aí você virou um mendigo de atenção. Nesse exato momento você já perdeu ela, a menos que você ganhe o jogo ainda. A menos que você volte na sua energia normal. O ambiente reage à sua energia, especialmente o ambiente feminino. Vai reagir à sua energia masculina. Terceiro ponto. Olha o que eu já ensinei para vocês aqui, a gente ainda estava no segundo ponto. Terceiro ponto. O sêmen deixa o homem alfa atraente. Então, Crispim, eu não sou muito bonito de aparência, embora a sua aparência pode melhorar. Talvez você olhe assim e fale, Crispim, você nem é tão bonito assim, meu irmão. Olha o último shorts que eu postei no YouTube. Você vai ver como que eu era. E aí você vai dizer, não, sim, cara, você melhorou 1000%. Por quê? Além da retenção seminal mudar realmente a sua aparência, por mais que às vezes ela não mude perfeitamente a sua aparência, ela vai mudar a sua energia. É onde você vai ver o cara feio com a mulher bonita. Por quê? Energia sexual. Então, meu irmão, das duas formas, a retenção seminal e o NoFap te salva. Terceiro ponto, então, o sêmen deixa o homem alfa atraente. Qual que é a grande questão? Não existe postura alfa quando o cara está drenado, esquece, não tem. Não existe o cara extremamente atraente quando ele está com a energia sexual baixa, esquece. Quer saber por que ela te ignora? Começa por aqui, energia sexual baixa. Então, alfa aqui, quando a gente fala, é o funcionamento interno do homem, não o personagem, não é eu sou um alfa, não. É um funcionamento interno, é de dentro para fora. É como se fosse a sua essência e o seu instinto tomando o controle da situação, porque você está no ápice da energia e da testosterona. A retenção seminal melhora a dopamina basal, que automaticamente você vai ter mais motivação e direção. A atração feminina responde ao propósito, ao foco e à estabilidade emocional. Mulheres hoje, ela vai ver se você tem foco, estabilidade emocional e se você tem propósito. Se você não tem energia sexual, você é aquele cara que fica deitado o dia inteiro na cama esperando a vida mudar, esperando vir um super-herói te salvar. E isso, cara, é repelente de mulher. Sinto muito lhe informar. Não só de mulher, mas de emprego, de futuro, de negócios. Você se torna simplesmente um repelente porque não tem esse magnetismo. Com retenção, o homem fica menos reativo e mais estratégico. Já percebeu quando um passarinho
passarinho quer acasalar? Provavelmente você já viu algum vídeo assim, o bichinho vem com a comidinha, dá na boca do passarinho, conquista ela, faz uma dancinha de acasalamento e depois, ó, vapo. O que é isso? Estratégia. Você se torna um cara estratégico em tudo na sua vida, em tudo que você for fazer, no seu negócio próprio, na faculdade, na empresa, nos seus projetos, na sua família, você se torna um cara estratégico. E ninguém ganha do homem estratégico. Por quê? Porque o homem estratégico é um homem paciente. Você simplesmente sabe o momento certo de agir. O corpo dela detecta o seu estado antes mesmo da mente processar. Então, antes que ela processe, tanto que uma mulher olhou para você, vamos supor, você acabou de passar aqui, uma mulher olhou para você, em microsegundos, ela já fez um pré-julgamento assim, ó, na sua aura. Esse cara é um cara atraente? Não é. E não olhando para sua aparência, mas lendo o campo vibracional. O campo vibracional chocou um com o outro. Em questão de milésimos de segundo, ela já fez uma leitura. Então, a sua energia se apresenta antes do cérebro dela processar quem de fato é você. Antes dela analisar, tem olho azul, não tem barba, não tem, é bonito, não é forte ou não. A leitura vibracional ocorre bem antes. Quarto ponto. O polo feminino se atrai pelo polo masculino. É aquilo que eu falo, o polo feminino se atrai pelo masculino. O feminino não vai atrás do fraco, ele segue o forte. E o forte é quem tem energia sobrando, energia de sobra, irmão. Deu errado uma coisa, não tem problema, eu tenho energia para testar mais 10 vezes só hoje. Frustrei, não tem problema, eu tenho energia para conseguir fazer várias vezes até dar certo. Essa é a mente genial, essa é a mente viril, esse é o cara que tem energia de sobra, o cara que consegue resolver tudo. Não importa o jeito, eu vou dar um jeito. Tem uma frase, se não me falha a memória, em latim, que diz assim: aut viam, inveniam, aut faciam. Ou seja, se não tem um caminho aberto, eu vou criar um caminho. Isso é energia, cara. Tá entendendo? Polaridade só existe em contraste. Firmeza versus fluidez. O feminino busca a intensidade emocional, direta e clara. O masculino drenado perde a liderança natural. Automaticamente você perde a liderança. O masculino cheio de energia torna âncora emocional. Quando você está cheio de energia, cara, todo mundo vai olhar e vai ver você como um líder. E para uma mulher, você se torna o porto seguro, aonde ela vai pensar 1000 vezes antes de te deixar de lado. Por quê? Porque na onde que eu vou encontrar um cara com esses requisitos? É isso que passa na mente, no designer feminino. Quando você está cheio de energia, o feminino se aproxima instintivamente, ó. Ela sente o cheiro do homem, o cheiro do sexo, o cheiro da testosterona. E você precisa estar fedendo testosterona, cara. E aí, você tá ou não? Inclusive, na Black Friday aí que eu disse pra vocês, eu tenho um livro que se chama O Efeito Testo no FAP. Como aumentar a sua testosterona a 100% natural. Como que eu saí de 280 de testosterona para 997 no dia que eu fiz o exame de testosterona eu estava gripado. Então imagina, com o corpo inflamado e mesmo assim 997 de testo. E aí, tá fedendo a testo ou não? Você tem que estar fedendo a testo. 5 e último ponto, extremamente importante. E é um dos mais importantes. A retenção é igual à atenção. Quem tem a retenção, meu irmão, tem a atenção. E quando eu falo de atenção, eu falo de olhares. Então quem está retendo, está atraindo olhares. Isso aqui é inegociável. Aqui é o ponto-chave. Aqui é o ápice que você precisa entender. Aqui é onde você fala, putz, uau, como eu não pensei nisso antes. Retenção é igual a atenção. Isso até mesmo dentro do marketing digital, isso dentro da oratória, da persuasão, você sabe. Aquele cara que detém a atenção, ou melhor, aquele cara que detém a retenção, que é o tempo que a pessoa está prestando atenção nele, automaticamente tem a atenção, atrai olhares. E a testosterona, a energia sexual, é o que vai fazer com que você tenha isso. Por quê? Porque quando você retém, a sala percebe, o ambiente percebe, o local que você está percebe, as outras pessoas percebem. Parece místico, mas é só energia vazando pelo ambiente. Cara, eu fico arrepiado com isso aqui. Isso aqui é extraordinário. A retenção te deixa mais perceptivo e mais presente. Seu olhar fica mais firme e não desvia e nem treme. A sua comunicação melhora. As suas pausas, a sua voz, a sua clareza, o seu magnetismo, a sua percepção e interpretação fica mais clara.
as pessoas começam a reparar em você sem entender por quê. Por que eu tô até agora nesse vídeo aqui vendo o Crispim? Energia sexual. E cada palavra que eu falo pra vocês dá um putz na cabeça que você fala: caramba, meu, que loucura, é exatamente isso que eu imaginava. Ou uau, eu não sabia disso. Por quê? Retenção gera tensão. As palavras, elas vão intencionais e elas vão com peso, elas rasgam a alma. Isso é loucura. A energia acumulada chama a atenção de qualquer pessoa. Então, se você quiser que o mundo te trate como homem, precisa parar de viver como refém dos seus impulsos. A energia acumulada é direção, é foco, é magnetismo, e quando você segura essa energia, você se torna impossível de ser ignorado. E aí eu digo para vocês, agora é com você, você tem dois caminhos. O caminho dos 98%, que são as pessoas comuns, que não detém esse conhecimento, que nem faz ideia de que esse universo existe, ou você simplesmente assume os 2% e você simplesmente se torna o autor, criador e atrator, com o poder de atrativo da sua própria vida. Se você chegou até o final desse vídeo, senhores, pode ter certeza que o que eu falei aqui para vocês vai funcionar, você acreditando ou não. Só precisa reter a sua energia. Comenta aqui embaixo se você chegou até o final. Eu sou magnético. Uau! As palavras têm poder, a escrita tem poder, Então escreve aí embaixo, ó. Eu sou magnético. E obviamente, deixa o relato seu aí de quantos dias você está, os benefícios que você está sentindo. Comente a sua experiência e comente aí o que você achou desse vídeo. Acha que é verdade, falácia, mentira? E aí, o que você acha? Comente aí, irmão. Eu sou magnético. Eu avisei pra vocês que essa aula valeria a pena. Tamo junto. Até depois do fim. E eu fico por aqui. Valeu!